As 10 leis do desapego para esquecer o ex ou a ex que só te desprezou. 10 princípios que podem te ajudar a recuperar tua paz, tua autoestima e principalmente tua liberdade emocional. Porque esquecer alguém não é apagar da memória, deletar e da noite para o dia. Então pega o teu cafezinho, senta aí e vamos lá ao que interessa. Primeira lei, aceite que o desprezo já é uma resposta. Meu filho ou minha filha, uma das maiores torturas emocionais é ficar esperando explicações que jamais virão. Por que que ele ou ela mudou? Por que que ele ou ela fez isso? Mas deixa eu te contar uma verdade dura. Muitas vezes o desprezo já é a própria resposta. Quando alguém escolhe ignorar, afastar, substituir ou tratar você com descaso, indiferença, está mostrando através das atitudes aquilo que talvez nunca tenha coragem de dizer com palavras. Segunda lei, para de romantizar quem te machucou. Você deve estar se perguntando: ah, Thaís, mas como é que eu paro de pensar na pessoa? Primeiro, parando de transformá-la em alguém perfeito, porque o cérebro apaixonado tende sim a ter aquele talento impressionante para editar a realidade, cortar os defeitos, esconder os momentos ruins e lembrar só das partes boas. A humilhação fica no chinelo. E aí cria um filminho lá na sua cabeça que só te faz lembrar aquilo que já passou. Sente falta da versão idealizada que você criou. E aí você esquece de olhar para a realidade. Terceira lei, não confunda saudade com amor. Esse aqui é poderoso, porque sentir saudade faz parte. Mas isso não significa que você deve voltar, que você deve procurar. Sentir falta não significa que a pessoa era certa para você. Sentir vazio não significa que você perdeu a sua alma gêmea. Às vezes você sente saudade de uma fase, de uma rotina, de uma companhia, de uma sensação e até de uma expectativa. Muitas vezes a carência traz isso à tona, mas isso não significa que a relação era saudável, entendeu? Espero que sim. Quarta lei: quem te despreza não merece acesso a você novamente. Sim, entenda uma coisa: por que que alguém que te tratou tão mal continua morando ali de graça dentro da tua cabeça 24 horas por dia? Porque é exatamente isso que acontece. Você alimenta isso, você acorda pensando, almoça pensando, dorme pensando. Você realmente dá munição para isso acontecer. Se a pessoa já foi embora da sua vida, para de continuar ocupando todos os cômodos da sua mente com ela. Não se trata de apagar, mas de parar de alimentar a presença dele ou dela o tempo todo. Quinta lei, pare de investigar, de stalkear a vida do seu ex ou da sua ex. Sim, parar de seguir não resolve se você continuar futricando no perfil escondido o tempo inteiro. Bloquear não resolve se você continuar perguntando para os outros. Silêncio não resolve se você continuar assim, se cercando da pessoa. Então entenda, fazendo isso você não está superando, está apenas sofrendo em alta definição. Cada foto, cada story, cada curtida é uma nova ferida. É a ferida emocional sendo aberta novamente. E depois você ainda se pergunta por que não consegue esquecer. Assim nunca vai conseguir. Sexta lei, aceita que o ego está machucando também. Essa é uma das leis mais importantes aqui. Porque muitas pessoas não estão sofrendo apenas pela perda do relacionamento. Elas estão sofrendo pela rejeição, pelo orgulho ferido que a gente tem, pelo fato de terem sido trocadas, pelo fato de não terem sido escolhidos e valorizados. E isso aqui é completamente humano, sim, é compreensível. Mas você precisa reconhecer isso e entender que nem sempre é só amor, mas às vezes é o seu ego tentando provar seu valor. Sétima lei, o silêncio cura mais do que uma explicação. Olha que interessante aqui. Muita gente acredita que precisa de uma última conversa, de um fechamento, de uma última mensagem para poder seguir em frente, uma explicação. E uma última tentativa também. Só que geralmente não existe última. O fechamento já se deu. Você é que não percebeu, você é que não quer aceitar. E por não aceitar, a ferida nunca vai cicatrizar. Às vezes a cura começa exatamente quando você aceita que nem toda história precisa de um desfecho, um encerramento perfeito. Oitava lei: quem te desprezou não define o seu valor. Meu filho, minha filha, não custa lembrar, uma pessoa pode até te rejeitar, mas ela não pode jamais determinar o teu valor. Vou repetir, uma pessoa pode não enxergar o seu valor, mas isso não significa
que ele deixa de existir. Entenda o comportamento do outro fala mais sobre ele do que sobre você. Nona lei, a melhor vingança é focar em você e ser feliz. Sim, eu não estou falando daquela felicidade teatral de rede social. Não é postar foto fingindo que está tudo lindo e maravilhoso, não é tentar causar ciúme bobo, não é exibir uma vida perfeita. Eu estou falando de felicidade real, daquela que vai acontecendo aos poucos, quando você vai conseguindo dormir em paz, quando para de checar o celular, quando volta a rir de verdade, quando se abre para outras possibilidades, para descobrir novas coisas e para ir sim curando a sua dor. Essa é a vingança silenciosa que mais incomoda, não parar a sua vida e não depender da aprovação de ninguém. Décima lei, aceita que algumas pessoas são lições e não destinos e nem permanência. Essa talvez seja mais difícil de engolir, porque quando a gente ama alguém, a gente quer acreditar que aquela pessoa é o nosso destino. Mas às vezes ela era apenas uma aula, uma experiência, um aprendizado, uma etapa que a vida traz, uma lição que nos ensina exatamente aquilo que a gente precisava aprender sobre limites, sobre amor próprio, sobre autoestima. E quanto antes você aceitar isso, mais rápido vai ser para você se recuperar. Então entenda, ele não está segurando você, é você que está segurando numa história que talvez já não exista mais. Se você segurou, você também pode soltar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não de repente, mas pouco a pouco você vai sim perceber que você consegue sim, porque você já passou por coisas muito piores e superou. E não vai ser uma rejeição que vai te paralisar. Então, guarda essa dica e muito boa sorte aí. Para mais dicas de relacionamento, conquista e sedução, clica aí e se inscreve. Vídeos novos todos os dias para te ajudar. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.